Olá, pessoal! Mais uma vez estamos aqui online lecionando o curso de cultura de criatividade para a inovação. Então a gente vai esperar um pouquinho para o pessoal entrar e hoje, na verdade, é a nossa terceira aula do curso de cultura de criatividade para a inovação. Desde terça-feira eu venho realizando esses encontros, sempre das 21 até as 22 horas, falando um pouco sobre criatividade, sobre cultura, sobre inovação, sobre a cultura do ser humano, sobre a cultura organizacional. Ontem falamos um pouco a respeito da inteligência artificial, falamos sobre ritos, símbolos, rituais, heróis. Deixa eu dar uma boa noite aqui para o professor Silvonei. Obrigado, professor, por estar acompanhando aí. Obrigado aos demais participantes. E hoje a gente encaminha a aula para a terceira aula, onde eu pedi inclusive para que os participantes que estão me acompanhando trouxessem papel e caneta ou um bloco de anotação digital para que eu possa passar duas técnicas a respeito de criatividade. Então, se você não pegou, dá um tempinho ainda para que você possa pegar. Boa noite, meu amigo Carlos Eduardo. Dá um tempinho aí para vocês pegarem um papel, uma caneta ou um bloco de notas digital para que a gente possa fazer essa atividade no decorrer dessa uma hora hoje em relação à criatividade. Eu recebi algumas mensagens e eu gostaria de responder essas mensagens aqui. Principalmente, não vou ler, obviamente, pergunta e resposta, mas a ideia aqui é a gente entender um pouquinho mais o quão é importante a criatividade dentro das empresas e o porquê que é importante a gente fomentar a criatividade dentro de um ambiente organizacional. Então, primeiro é o seguinte: quando a gente trabalha a criatividade dentro do ambiente organizacional, nós precisamos entender que esse ambiente ele precisa ser um ambiente saudável. Ou seja, esse ambiente organizacional ele precisa ser um ambiente seguro e inclusivo. Ou seja, ele precisa respeitar e, acima de tudo, recompensar e escutar ativamente cada um dos colaboradores em prol das suas ideias. É de suma importância a gente entender que quando eu tenho um ambiente organizacional onde há muita resistência, isso normalmente acontece dentro de empresas familiares, onde eu tenho uma resistência maior devido ao legado, devido, obviamente, ao legado geracional. Nós temos uma probabilidade menor de potencializar a criatividade nos colaboradores. E quando eu falo de barreiras, a gente precisa entender que uma das barreiras que nós precisamos romper dentro da cultura organizacional é efetivamente a liderança. Quando a gente fala de liderança, aqui eu gostaria de destacar uma das soft skills necessárias para um líder criativo, que é a empatia. Ou seja, quando eu tenho um time e eu preciso trabalhar dentro desse time a criatividade, a liderança exerce um papel fundamental. Até porque a liderança, ela bem posicionada ou posicionada de forma errônea dentro de uma organização, toda a organização acaba sofrendo. O papel do líder, quando de uma cultura organizacional criativa, é justamente fomentar, é justamente tirar as outras e quaisquer outras barreiras.
O papel do líder é justamente estar aberto e receptivo para o fomento dessas ideias. Quanto mais o líder for rígido, quanto mais a organização for burocrática e processual, maior serão os desafios para que eu tenha uma cultura criativa ou uma cultura para com a criatividade. É importante nós entendermos que, além da liderança, a gente precisa fomentar um ambiente criativo. Sem sombra de dúvidas, um ambiente ajuda muito no desenvolvimento da criatividade. É muito difícil, por exemplo, nós estimularmos a criatividade aonde eu tenho um ambiente escuro, aonde eu tenho um ambiente em paletas no tom de cinza, preta e assim por diante. Por exemplo, o ambiente como eu estou aqui agora não é um ambiente propício à criatividade, até porque remete a um ambiente mais formal, remete a um ambiente mais sério, né? um pouco sombrio, enfim. Então, quando a gente fala sobre a cultura da criatividade, também nós precisamos estar abertos para as atividades off-site, ou seja, quanto mais nós potencializarmos essas atividades fora do ambiente de trabalho, eu não estou dizendo aqui que você precisa sair da organização, alugar um espaço, não, de forma simples, quem sabe no pátio, no estacionamento, quem sabe numa sala de aula, quem sabe numa sala de reunião, mas que a gente possa ter um ambiente que ajude na colaboração e elimine esses bloqueios. Para vocês terem uma ideia, quando nós realizávamos serviços para a Ambev em São Paulo, aqui só a título de curiosidade, né? Na própria Ambev, na sede da Ambev Nacional em São Paulo, nós temos uma praça de reunião chamada Praça do Sol. Nessa Praça do Sol não existe cadeiras onde você senta e você faz uma reunião formal. Todas as reuniões são feitas naquelas mesas altas de bistrô, como se fosse mesa de boteco alta, tá? E ali é feito em pé as reuniões e ali saem inúmeras decisões, justamente para uma maior oxigenação, justamente para manter o corpo mais ativo, justamente para que a gente possa, inclusive, fazer uma gestão melhor do tempo. Então é de suma importância que a gente potencialize o ambiente. É de suma importância que a gente também tenha uma cultura de recompensa. Quando eu falo de recompensa, alguns de vocês devem estar se perguntando, tá, então, Rodrigo, para cada ideia que o meu colaborador vai dar, para cada ideia, por exemplo, que um funcionário vai dar, ele merece um prêmio? Não necessariamente, mas seria muito bacana se você tivesse um programa de recompensa por, quem sabe, quantidade de ideias, por, quem sabe, ideias implementadas, por, quem sabe, ideias cocriadas. E aqui abre e fecha um parênteses em relação à cocriação. Quando a gente fala de uma cultura de criatividade, nós precisamos entender que a empresa também precisa estar aberta para dois movimentos em especial, que é a colaboração e a cocriação. É muito raro encontrarmos dentro de uma organização apenas um ou outro indivíduo criativo ou um indivíduo inovador. Quanto mais incentivarmos também uma cultura co-criativa e colaborativa, maior serão os resultados organizacionais. O que significa isso na prática? Significa que, por mais que eu tenha tido aquela ideia, uma andorinha não faz verão sozinha. Então nós precisamos estimular aqui a cocriação. A partir da minha ideia, outras pessoas acessarem a esta ideia
e co-criarem novas maneiras, obviamente, implementando esta ideia, dando uma utilidade, dando um funcionamento, dando uma implementação, mas fazendo com que essa ideia não seja apenas de uma pessoa. Isso a gente fala de cocriação. E quando a gente fala de colaboração, obviamente durante o desenvolver da ideia, durante a implementação dessa ideia, obviamente visando aqui a inovação, é de suma importância que todos os membros desta ideia, que nesta etapa já estaria então como um projeto institucional, é de suma importância que esses participantes sejam reconhecidos. E quando eu falo de reconhecimento, pode ser, quem sabe, um simples café da manhã, pode ser um reconhecimento em público na organização, pode ser, quem sabe, um vale-almoço em algum lugar, né? Existem empresas que possuem programas de recompensa, inclusive com royalties e participações em relação às ideias, mas, como eu falei anteriormente, o ótimo é inimigo do bom. Se você simplesmente realizar um programa de recompensa e de incentivo à criatividade por meio da geração de ideias, quem sabe começar pequeno, com pequenas recompensas. E assim você vai amadurecendo, obviamente, esse processo. Eu acredito muito aqui, em particular, que nós devemos começar passo a passo. Sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, mas a partir do momento que eu pego esse sonho grande e fraciono em pequenos pedaços, e a partir destes pequenos pedaços eu começo a executar, isso chama-se agilidade, que nós aprendemos na aula passada de ontem. Ou seja, esses pequenos pedaços fracionados, aonde eu emprego uma ação, aonde eu implemento uma ação, e essa ação gera um entregável, e esse entregável gera um valor percebido, e esse valor não é financeiro, isso sim é agilidade. Agilidade em prol de uma cultura criativa. E aqui o Silvanei colocou que inovação em primeiro lugar. Sem sombra de dúvidas que quando a gente fala de uma cultura criativa, a gente está prumando a nossa organização para um processo ou para uma cultura de inovação. Volto aqui ao conceito que a base da inovação é a criatividade. E para que eu possa ser inovador, eu preciso ser, sem sombra de dúvidas, criativo. Outra questão aqui muito importante dentro das organizações é que a gente possa ter um espaço para prototipagem, um espaço para a experimentação. O que é isso? Algumas empresas chamam isso de laboratório. Outras empresas chamam isso da área de P&D, pesquisa e desenvolvimento. Algumas outras empresas chamam isso de sala maker, né? Quando a gente fala de espaço para a experimentação, aqui eu vou ser muito simples e muito pontual. Pega uma sala de reunião da tua empresa, tá? Pega uma sala de reunião da tua empresa ou uma mesa de trabalho dentro da tua empresa e coloca nessa mesa de trabalho massinha, lápis de cor, papel, tesoura, cola. Se quiser incrementar, umas pecinhas de Lego, umas pecinhas de Playmobil, ou seja, deixa ali como se fosse uma escrivaninha de uma criança. Por que eu estou falando isso? Porque isso vai fazer com que automaticamente eu crie um ambiente mais informal, sem grandes barreiras.
E você vai perceber que naturalmente as pessoas, quando entrarem nessa sala de reunião, elas vão se apropriar desses objetos. Alguns vão estar brincando com as massinhas, os outros vão estar anotando nas folhas, o outro vai estar colorindo, e deixa a criatividade fluir. A gente viu que mais de 80% das nossas células cerebrais são conectadas com a palma da mão. E é por isso que quando nós estamos tomando banho, por exemplo, dirigindo, mexendo na terra, fazendo artesanato, nós somos extremamente criativos, porque entramos em estado de flow. Então, se você quer potencializar um ambiente de experimentação dentro da sua organização, não precisa montar uma sala maker, não precisa sair comprando impressora 3D, não precisa implementar robótica, não precisa... Não, pessoal. Vamos fazer o simples. Lembra que eu falei que as crianças são extremamente mais criativas? Uma porque elas têm menos pré-conceito em relação às coisas. E a outra é porque a criança, ela brinca constantemente com a palma da mão. E uma das coisas que a criança mais faz, e faz com maestria para aqueles que têm filhos dentro de casa, é os porquês. Ou seja, o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê. Ou seja, quando a gente trabalha os porquês, a gente está trabalhando exatamente o primeiro P do pesquisar. Lembra da inovação e da concepção teórica? Eu preciso pesquisar para sair do meu status de ignorância, de desconhecimento, e a partir daí a gente descobrir, a gente conhecer, a gente se permitir a obter um outro nível de maturidade, inclusive um outro nível de aprendizagem e conhecimento. Então faça esse teste, coloque dentro da sua mesa de escritório objetos lúdicos, até mesmo, né, aquelas peças de madeira antigamente que não tinha nem o Lego, né, mas era utilizado aquelas peças de madeira ou o jogo Jenga, né, para quem quiser, e deixa na sala de reunião, e você vai ver como as pessoas acabam interagindo, e às vezes do nada aquela pessoa que está interagindo com aquela massinha de modelar, ou que está fazendo um desenho aleatório, ela vai lá e pimba! Ela simplesmente vai lá e dá uma sugestão, e aquela sugestão ela é super bem-vinda, porque é uma sugestão disruptiva. Então, para você que está me acompanhando, você sabe que eu pedi para você trazer um papel, uma caneta ou um bloco de notas digital, né? E eu gostaria agora que vocês fizessem uma atividade muito simples comigo, tá? Para que a gente possa trabalhar um pouco da criatividade, e depois, posterior, eu vou explicar o que é esta dinâmica, como ela é aplicada e como você pode trazer esta atividade para dentro do seu dia a dia, para dentro da sua organização. Então, se todos estiverem aí com papel e caneta, a gente pode começar. Eu estou com papel e caneta aqui, então vamos lá. Eu gostaria que todos pensassem, dessa vez não é no dedão do pé direito não, viu, Carlos? Eu vou mudar a prática, depois eu fiquei com um peso na consciência, hein? Mas vamos lá. Eu gostaria que todos imaginassem agora que amanhã de manhã nós vamos sair da nossa residência, e nós vamos nos deslocar para um ponto B. Esse ponto B, alguns de vocês vão sair das suas casas e vão se deslocar para o trabalho, alguns de vocês vão se deslocar para a academia, alguns de vocês vão se deslocar para a padaria para tomar um cafezinho, alguns de vocês vão se deslocar, enfim, para algum lugar. Vocês irão se deslocar
do ponto A amanhã de manhã, e esse ponto A necessariamente é aonde vocês estão hoje, agora, tá? E vocês vão se deslocar para o ponto B. Então, você vai pegar o papel e a caneta ou bloco de notas e você vai fazer uma coluna ou duas colunas de 1 até 30. Vai botar lá 1 tracinho, 2 tracinho, 3 tracinho, 4 tracinho e deixar um espacinho ao lado para que você possa anotar, tá? Então faz lá 1, 2, 3, 4, 5, pode fazendo essa relação de 1 a 30, tá? Enquanto eu vou falando aqui, você vai fazendo essa relação e aí a gente vai aplicar essa dinâmica, tá? Então, recapitulando, você está agora na sua casa, né? No seu ambiente de trabalho, enfim, você está nesse ponto A, nesse exato momento, me assistindo, e amanhã de manhã, depois dos seus afazeres matinais, você irá se deslocar para o ponto B. Esse ponto B pode ser uma padaria, pode ser o trabalho, pode ser uma reunião em um determinado cliente, pode ser uma voltinha na praia, enfim. Você vai se deslocar do ponto A para o ponto B. E para aqueles que já anotaram de 1 a 30 aí, eu gostaria que vocês agora se concentrassem no papel, na caneta e obviamente ou no bloco digital, tá? Pode ser? Então tá. Uma vez que você definiu o ponto A e definiu o ponto B, eu quero que você anote, eu quero que você liste, tá? 30 formas diferentes de ir do ponto A para o ponto B. Ou seja, 30 formas diferentes, né? Você pode ir, por exemplo, caminhando, você pode ir correndo, você pode ir de carro, você pode ir de carona, você pode ir de Uber. Você então vai me listar nesse exato momento 30 opções, né? 30 possibilidades, 30 alternativas, tá? De ir do ponto A para o ponto B. Ou seja, o Carlos colocou cadeira de roda, né? Cada alternativa você vai colocar em um número. Então, 1 a pé, 2 correndo e vamos lá. Eu vou ficar um pouquinho em silêncio aqui para você ir pensando e ir anotando e assim a gente ir concebendo essa dinâmica. Prometo que não vai demorar muito. Enquanto isso, eu vou colocar meu celular para carregar aqui, que ele deu bateria baixa. Ô, Carlos, não pode escrever aqui não, viu? Tu tá influenciando as pessoas. Brincadeira, meu amigo. Fica super à vontade. Essas formas, né? E um a um, número a número, colocando. Não precisa pedir desculpa, meu amigo. Capaz, eu tô pegando teu pé. Eu pego assim no pé, pessoal, porque eu conheço o Carlos, viu? Mas é porque eu sou folgado também. Vamos lá, vamos colocando 30 alternativas diferentes de você se deslocar do ponto A para o ponto B, tá? 30 alternativas diferentes. Mais 2 minutinhos aí para que a gente possa concluir essa atividade.
Mais um minutinho. Fechou, pessoal? Vamos lá, então? Vamos analisar e vamos entender um pouquinho o que é essa técnica, né? O que é esse método e como você pode aplicar esse método dentro do seu dia a dia e junto aos seus colaboradores. Alguns de vocês devem estar pensando, poxa, Rodrigo, isso é um brainstorm, né? Pode ser, tá? Mas dentro da cultura de criatividade, nós olhamos essa técnica como o checklist da criatividade, tá? Checklist da criatividade. O que consiste essa técnica? Essa técnica consiste primeiro em você elaborar uma pergunta central. E essa pergunta, necessariamente, ela precisa começar com um como. Como? Então, por exemplo, eu aqui, durante a nossa dinâmica, né? Eu aqui tomei a liberdade de, obviamente, pedir para vocês pensarem como nós poderíamos nos deslocar do ponto A para o ponto B. E pedir para vocês pensarem em alternativas, tá? A ideia aqui é vocês, dentro do dia a dia de vocês, ou dentro da organização, formatar, né? Elaborar uma pergunta utilizando como. Então, por exemplo, como podemos aumentar o número de leads na nossa empresa? Como podemos melhorar a experiência do meu cliente ao consumir o produto A? Como podemos aumentar o faturamento da minha empresa ou da nossa empresa? Como podemos tornar a nossa empresa mais atraente junto ao mercado? Então, esta técnica que eu acabo de trazer para vocês, ela consiste em uma pergunta central. Então, a partir do momento que você tem ou elabora esta pergunta central como alguma coisa, o segundo passo é você pegar e distribuir para os seus colaboradores, né? Obviamente, como a gente está falando de uma técnica de criatividade, o objetivo aqui não é você realizar esta técnica individualmente. A título de provocação e a título de aprendizagem, eu estou aqui incentivando vocês de forma individual a aplicação da técnica. Por outro lado, quando vocês levarem isso para dentro de suas organizações, para dentro de suas vidas, é de suma importância a gente trabalhar no mínimo com 2 pessoas, tá? Até porque quando a gente fala de criatividade, a gente fala de cocriação e colaboração, né? Um indivíduo sozinho, ele pode ser mais rápido, mas ele não vai tão longe sozinho. Então é uma corrida aqui de resistência, não é uma corrida aqui de velocidade. A partir então que você pensou nesta pergunta central, como alguma coisa, você distribui folhas em branco para as pessoas e faz com que essas pessoas enumerem de 1 a 30. E aí, para cada alternativa, para cada ideia de solução, a pessoa vai colocar ao lado do número, né? No nosso caso aqui, eu comecei a pé, correndo, de carona,
de Uber, né? O Carlos me ajudou aqui de skate, de cadeira de roda. A ideia aqui é que você possa dar 5 minutos, apenas 5 minutos, para que os participantes em silêncio, né? Até mesmo para que a gente não tenha inferência, né? A ideia aqui não é inferir, pelo contrário, é colaborar e cocriar. E aí, durante 5 minutos, cada participante vai colocar as suas respostas, as suas possíveis respostas para aquele como, né? Naturalmente, tá? Nós, seres humanos, temos uma tendência de fazer um como pautado em cima de um problema, né? E não apenas com um olhar de oportunidade. Então, nesse primeiro momento, até a título de você desenvolver esta maturidade criativa, foque realmente no problema, tá? Até porque a melhor aplicação de uma segunda técnica de criatividade eu vou explicar daqui a pouquinho, ainda hoje, né? Até porque essa é a nossa última aula hoje. Então, a partir do momento que você colocou cada opção, tá? Dentro ou do lado de cada número, né? Você aí vai pedir para que cada colaborador leia a sua lista. E cada item lido, e se esse item lido tiver na sua lista, então, por exemplo, eu coloquei a pé. Então, nesse momento, todos vocês que colocaram aí em suas listas a pé, vocês vão riscar, vocês vão cortar da lista. Ah, eu falei Uber, então todos vão cortar Uber, tá? Até que a gente tenha uma nova relação. Essa nova relação é o resultado dos itens que não foram cortados de todas as pessoas. Aí nasce a cocriação. E o que nasce então a partir daí? Nasce um conjunto de possíveis soluções para esse seu como. Ou seja, de forma colaborativa e de forma cocriativa, nasce um conjunto de soluções para a resolução desse problema. E vocês vão ver, naturalmente, que aí na lista de vocês, tá? Para aqueles que realizaram agora comigo a dinâmica, para aqueles que estão chegando agora, depois vocês olhem o vídeo, vocês vão entender com clareza qual é a dinâmica e como ela é aplicada, tá? Mas para aqueles que fizeram comigo aqui, vocês vão perceber e vocês vão olhar nessa sua lista que naturalmente a gente vai ter 3 grandes pontos de discussão. O primeiro ponto são as variações, o segundo ponto são as combinações e o terceiro ponto são as disrupções, tá? O que é uma variação? Se você olhar aí na sua lista, possivelmente você vai ter o seguinte: a pé, caminhando, correndo, andando, e aí vai mudar agora. De carro, de Uber, de táxi, aí muda. De helicóptero, de avião, aí muda. De barco, de jet ski, de lancha, aí muda. Por exemplo, cantando, pulando amarelinha, ou seja, quando você tem variações, né, significa que você vem em uma linha e daqui a pouco você sobe de patamar, ou seja, você sobe no seu grau de maturidade. Quando a gente faz essa técnica aplicada com esta pergunta, as variações elas ficam muito claras, porque você consegue identificar as variações por meio dos modais. Então, com certeza você tem isso aí na sua lista, tá? A pé, caminhando, correndo, aí depois de trem, depois de carro, de ônibus, de metrô, aí depois de helicóptero, de avião, de asa delta, e depois de jet ski, de barco, ou seja, há conjuntos isolados de modais, tá? É óbvio que se a sua pergunta mudar, por exemplo, como melhorar
a experiência do meu cliente junto ao produto A. Não vai estar lá de carro, de avião. O importante aqui é você saber observar o que são variações. O que são combinações? Combinação normalmente ela acontece quando nós juntamos dois elementos desta lista. E possivelmente vocês devem ter a junção desses dois elementos. Como assim, Rodrigo? Por exemplo, caminhando e cantando, andando pelo lado direito, andando pelo lado esquerdo, de carona com um amigo, ou de bicicleta com o amigo, ou seja, caminhando e arrastejando. Isso são combinações. Combinar duas alternativas ou o conjunto de duas palavras, tá? Isso você vai identificar também na sua lista, com toda a certeza. As combinações. Então, primeiro, variações. Segundo, combinações. E para aqueles que conseguiram ultrapassar normalmente a barreira da 22ª, ali moram as disrupções. O que são as disrupções? As disrupções são as ideias mais criativas, quase que as ideias impossíveis ou improváveis, ou até mesmo não factíveis de serem realizadas, tá? Então, por exemplo, eu posso estar lá andando pelos fios elétricos, né? Ou voando no tapete mágico, ou de capa de invisibilidade. Isso são ideias disruptivas. Essas ideias disruptivas, para nós, vou falar por mim, né? Vai que tem pessoas mais jovens aqui, com certeza tem, mas para nós que não somos crianças, tá? Que basicamente todos aqui temos acima de 12, 15 anos, para nós que não somos crianças, normalmente estas nossas listas, elas começam com experiências já vividas, experiências já degustadas, e posterior vem as experiências combinadas e as disruptivas. Você pode fazer um teste muito simples, Faça esta mesma dinâmica que eu acabei de explicar para você com crianças. Com seu filho, com sua filha, né? Com seu afilhado. Faça essa mesma dinâmica com crianças. Vocês vão ver que as crianças, elas não vão chegar mais do que 10, mais do que 15 opções. Tá, Rodrigo, mas calma aí. Agora aconteceu aqui uma confusão mental na minha cabeça. Porque tu falou que quanto mais somos crianças, mais criativos somos. Sim, sem sombra de dúvidas, até porque nós temos menos pré-conceitos, menos suposições básicas. Menor é a nossa suposição básica. Então, como é que a criança só pode atingir 10, 12, 15 opções? Porque as crianças, elas não começam com as experiências vividas. Nós, possivelmente, colocamos nessa nossa lista, caminhando, andando, de carona, de metrô, de táxi, de Uber, né, de avião, enfim. As crianças, quando realizam este tipo de dinâmica, elas começam assim, de capa de super-homem, de tapete voador, de capa de invisibilidade, voando. Ou seja, as crianças, elas acabam tendo respostas extremamente criativas, porque o nível de preconceito das crianças é extremamente baixo em relação à nossa capacidade criativa. Então façam esse teste. E no final, o que vocês vão ter aplicando essa dinâmica? Vocês vão ter uma lista de
possíveis soluções para aquele seu como. Tá, Rodrigo? Então vamos supor o seguinte, que no final eu vou ter uma lista de 40, de 50 opções. Isso é bem provável, tá? Se nós estamos aqui realizando essa dinâmica e com certeza cada um de vocês teve mais do que 10 ideias com esta dinâmica, facilmente nós chegamos aqui a 500 ideias em menos de 5 minutos. Então vejam só como isso prova o que eu venho falando para vocês nessas 3 aulas. Quem tem ideia é inventor e não inovador. Não significa que todas essas ideias são factíveis de serem implementadas, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala a respeito de ideia e inovação, tá? E a partir então deste grupo de possíveis soluções, você pode aplicar um método de priorização. E aí existem inúmeros métodos de priorização de soluções. Você pode priorizar por impacto e urgência. Você pode priorizar por esforço e conhecimento. Você pode priorizar por impacto no negócio e conhecimento para a execução daquela ideia. Enfim, existem várias técnicas de priorização. Eu gosto muito de uma técnica muito simples, chama a técnica do cenzão. Cenzão, isso mesmo. Técnica de priorização do cenzão, né? Vamos supor o seguinte, ela é simples, pessoal. Vocês vejam que eu gosto de as coisas primeiro simples, para depois a gente evoluir na caminhada de maturidade. Quem tudo quer, nada tem, né? Então, técnica do cenzão. Como é que ela funciona? A partir do momento que você tem esta lista de ideias, né? Lembrem-se, são apenas ideias, não são inovações. Você vai chegar para o grande grupo, né? Se você estiver aplicando em 2 pessoas, então para as 2 pessoas, para as 3 pessoas, enfim, para os participantes, você vai dizer o seguinte: olha, eu tenho aqui R$100. Eu tenho aqui R$100. Aonde eu devo investir esses R$100? E obviamente eu posso fracionar esses R$100. Eu posso colocar R$10 em uma ideia, R$20 na outra, R$50 em outra. Ou seja, a técnica do cenzão, ela é muito simples. Você vai ser um investidor daquela ideia ao ponto de priorizar a sua lista de ideias. Ok até aqui? Algumas regrinhas muito importantes para essa técnica. Primeiro, tá? Essa técnica, ela não foca qualidade. Ela foca quantidade. Não é qualidade, é quantidade. Segundo, essa técnica, ela é uma técnica rápida. Não é uma técnica ágil, ela é uma técnica rápida. Terceiro, é importante que você não infira. Ou seja, não há julgamentos. Ah, isso não dá. Ah, isso está errado. Ah, isso na nossa empresa não funciona. Pessoal, se já começa assim, você já está criando um bloqueio criativo. Tá claro isso para você? Se você já começa tecendo esse tipo de comentário, automaticamente você já está criando uma barreira para a criatividade. Segundo, não se preocupe em colocar filtros. Seja o mais natural, o mais sofisticado. Leonardo da Vinci já dizia, né? Simplicidade é o último grau da sofisticação. Não pare, ou seja, não para. Deixa vir as ideias, não para. Porque ao ponto de você parar, automaticamente você vai potencializar os seus preconceitos. E aí você vai parar, vai pensar, será que dá? Será que é possível? Não, deixa vir, deixa fluir. Então, não pare em hipótese nenhuma, só depois de decorrido os 5 minutos. O objetivo dessa técnica justamente é potencializar a ideação, é potencializar o criar, a criatividade.
não é aqui potencializar a inovação. Até porque nós estamos falando de cultura de criatividade para a inovação. O primeiro passo é a gente descobrir e, obviamente, aprender e, a partir daí, reconhecer o que são variações, o que são combinações e o que são disrupções. E aí sim, a partir daí, priorizar e, quiçá, a gente sacar desta lista uma inovação. Então vejam vocês que não é simplesmente uma caixinha de deixe sua ideia aqui. Uhul, agora nós somos inovadores. Errado. Não funciona assim e não é por aí. Precisa ter muita propriedade, precisa ter muito respeito em relação à criatividade e inovação. Ok até aqui? Tranquilo? Então a gente chama essa técnica de checklist da criatividade. Você pode utilizar isso sozinho? Não. Sempre em 2 pessoas ou mais. E as dicas, obviamente, eu dei aí durante o nosso encontro de hoje. Eu não quero encerrar, pelo contrário, eu queria que vocês pensassem diferente nessa técnica. Eu vou fazer aqui agora uma provocação. Muitos normalmente pensam a respeito de brainstorm em relação a possível troca de ideias para a solução de um problema. Eu gostaria que você pensasse ao contrário. Ao contrário. Ou seja, a gente ativar um outro lado do nosso cérebro. Não o lado de solução, mas sim o lado de problema. Como assim, Rodrigo? Então aqui está a segunda técnica da noite, tá? Eu vou chamar essa técnica, né? E o mercado também chama essa técnica de brainstorm invertido. Ou seja, eu não penso em possíveis soluções para o problema. Eu penso em problemas. Sim, em problemas. Eu desenvolvo a mesma técnica, eu penso em um como, né? Então, por exemplo, quais são os possíveis problemas que nós vamos ter em aumentar o nosso faturamento? Quais são os possíveis problemas que nós vamos ter em gerar uma experiência positiva de um determinado produto para o nosso cliente? Quais são os possíveis problemas que nós teremos em nos deslocar do ponto A para o ponto B? Faça o brainstorm ao contrário. Pense nos problemas. Para, Rodrigo, por que eu vou pensar no problema? Por que tu tá falando de pensar no problema ou pensar em solução? Pois é. Aqui, pessoal, é uma grande sacada para a inovação. Muitas pessoas, elas desejam inovar e acabam realizando mais do mesmo. Ou seja, elas acabam lançando seus produtos e seus serviços no mercado, já sabendo que existe uma concorrência e se diferenciando por atributos de valor, às vezes nem identificados, tampouco reconhecidos pelos consumidores, pelos clientes. E o que isso vai resultar? Vai resultar que estas pessoas, estes empreendedores, esses negócios, a um curto espaço de tempo, vão brigar no mercado por preço. Se você não tem claro a proposta de valor do seu produto ou do seu serviço, a briga natural do mercado será por preço. Aqui mora uma teoria básica de Porter, onde Porter dizia que ou eu tenho uma empresa que se diferencia pelo melhor produto, ou eu tenho uma empresa que se diferencia por custo.
E quando a gente fala de realizar a técnica de brainstorm ao contrário, ou seja, eu não vou pensar em possíveis soluções para o meu como. Eu vou pensar em problemas para o meu como. Isso significa que você vai potencializar problema. Aqui vale uma reflexão muito clara em relação à inovação e à criatividade. Será que é mais fácil eu criar uma dor e a partir da criação desta dor eu tenho uma solução que obviamente resulta em um sucesso, resulta na resolução daquele problema, ou será que é mais fácil eu potencializar uma dor na grande massa e a partir do momento que eu potencializo essa dor, que já é sabida, que já é conhecida na grande massa, quando eu digo grande massa no mercado, eu tenho a solução pronta. Aqui é uma reflexão que nós precisamos entender. Porque é muito fácil eu, por exemplo, pegar uma caneta aqui, tá? E dizer o seguinte, olha, compre essa caneta é boa, é uma caneta Bic, é uma caneta que vai durar muito tempo, é uma caneta simples, é uma caneta que resolve os seus problemas, é uma caneta multiuso, mas eu não sei realmente sequer se você precisa dessa caneta. Eu não sei nem se você já não tem 10, 15, 20 canetas como essa. Será que então não é mais fácil eu, ao invés de querer vender a caneta Bic, eu entender definitivamente qual é o problema que esta caneta Bic resolve? O que eu estou falando aqui pode parecer loucura para cada um de vocês, mas a questão aqui é que eu estou invertendo a ótica, ao ponto de olhar da perspectiva do mercado e não empurrar algo goela abaixo para o mercado. Isso muda totalmente a proposta de valor e a experiência. Então, essa é a segunda técnica da nossa aula de cultura de criatividade e inovação, que é realizar o brainstorm invertido. Ao invés de eu procurar soluções para um determinado problema, eu procuro problemas para uma determinada situação. E a partir desta ótica, eu enxergo quais são as outras pessoas que possuem este mesmo problema. E assim a gente começa a criar uma jornada inovadora. Tá claro até aqui? Tranquilo? Pena que a gente só tem uma horinha de live, né? Passa muito rápido, na verdade, né? Mas eu gostaria de rapidamente recapitular o que a gente viu durante esses 3 encontros, só em grandes tópicos, né? E vocês fiquem super à vontade para perguntar, para mandar direct, para buscar referências. Eu faço questão de compartilhar o meu conhecimento dentro, obviamente, das minhas especialidades, que são criatividade, inovação e estratégia de negócio. Então nós entendemos o que é cultura, o que é a cultura do ser humano, o que é uma cultura organizacional, dentro da cultura do ser humano, que são preconceitos, ritos e rituais e princípios e artefatos, dentro da cultura organizacional, que são símbolos, ritos e rituais e, obviamente, heróis. Entendemos que criatividade é colocar a imaginação em prática, entendemos que inovação é colocar a criatividade em prática. Construímos o conceito de inovação, que inovação é uma concepção teórica, uma prototipagem e uma explotação,
e essa explotação, esse lançamento para mercado, ele pode ser uma exploração comercial ou uma adoção cultural. Nós entendemos que uma das principais barreiras para a cultura da criatividade é o medo, o erro do fracasso, a resistência, o não poder errar. Entendemos que sim, nós devemos estimular uma cultura de erro, mas ao ponto de criar lições aprendidas, porque cultura é tudo aquilo que a gente aprende e compartilha em um grande grupo. Entendemos que a liderança, ela exerce um papel fundamental como bloqueio e como estímulo da cultura de criatividade, ora potencializando, olhando com empatia, fomentando, e ora às vezes sendo resistente e julgando e até mesmo inferindo. Entendemos que é necessário existir um determinado tipo de recompensa para cada processo de ideação, para cada processo de pensamento criativo, e essa recompensa ela pode ser simples ao ponto de um reconhecimento em público ou até mesmo um programa de reconhecimento das ideias. Sabemos que agilidade é frequência e cadência com entrega de valor. Agilidade não é ser rápido. E cada vez mais nós, seres humanos, e nós, organização, precisamos sermos adaptáveis. Ou seja, sermos ágeis, frequência, cadência com entrega de valor, mas ao mesmo tempo precisamos ser adaptativos. Adaptativos às grandes mudanças, as grandes dinâmicas do mercado. Mas, acima de tudo, precisamos respeitar os nossos princípios, as nossas crenças, os nossos valores e trabalhar menos nas nossas suposições básicas, nas nossas razões. Até porque a gente precisa eliminar os preconceitos para estarmos mais abertos, para nos permitirmos. Entendemos hoje duas técnicas: a técnica de checklist da criatividade, uma pergunta central, 5 minutos, de 1 até 30, uma folha em branco para todos, e aí a gente não infere, a gente cocria e colabora. Cocriatividade é eu, a partir de uma ideia central, complementar com outras ideias. Colaboração é eu trabalhar de forma colaborativa em um todo para o melhor a todos. Quando a gente fala de brainstorming invertido, é eu não pensar na solução, e sim pensar nos problemas. A partir dessa ótica, eu inverto, eu desenvolvo o foco do cliente, da perspectiva do mercado. O que o mercado e como o mercado me enxerga. E óbvio, aqui eu exerço um papel de empatia. Empatia ao ponto de fora para dentro. Um olhar de fora para dentro da minha organização. Entendemos que para sermos criativos, nós precisamos nos permitir fazer caminhos diferentes para casa, conversarmos com outras pessoas, irmos almoçar, quem sabe, com outro grupo, brincarmos e resgatarmos o nosso espírito de criança, nos permitirmos a fazer coisas diferentes. Isso faz com que a nossa capacidade criativa aumente e a nossa oxigenação, obviamente, traga à tona mais e mais ideias. E com isso, a gente entende que organizações mais criativas estão aptas para inovarem. E o que é aptas a inovarem? É realmente criarem diferenciais competitivos. São empresas que se tornam atraentes para a aquisição de novos colaboradores. São empresas que não necessariamente brigam no mercado por preço, e sim brigam no mercado por proposta de valor percebida. São empresas que resolvem problemas complexos e não trabalham com gambiarra. E, obviamente, indivíduos mais criativos, no mínimo, vão estar preparados para profissionais do futuro. Não é à toa que o Fórum Econômico Mundial destaca a criatividade como um soft skill necessário para um profissional do futuro. Mas, acima de tudo, a criatividade é a base para a inovação. Se nós
queremos ter e ser uma empresa inovadora, nós precisamos ser criativos. Pessoal, eu quero encerrar a aula de hoje com o meu muito obrigado a você que me acompanhou durante esses 3 encontros. Eu quero te agradecer por se permitir a realizar essas atividades, essas dinâmicas comigo. Eu continuarei durante o ano de 2024 realizando essas aulas gratuitas, tá? A próxima aula possivelmente vem dentro da linha da inovação, então sempre vai estar aí mesclada a primeira criatividade, 3 aulas de criatividade, o segundo 3 aulas de inovação, o terceiro 3 aulas de estratégia, e a gente volta de novo para a criatividade. Até porque este é o meu propósito. O meu propósito é deixar o meu conhecimento como legado de vida. Eu espero que vocês saiam daqui inspirados a transformar as suas vidas e, obviamente, transformar os seus negócios. O meu muito, 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 muito obrigado.